se permitem apenas a rotineira atividade na instituição espírita, imaginando que o cristianismo espírita é, apenas, a ação do passe magnético, a recepção de espíritos em reuniões de desobsessão, o serviço da sopa ou da costura, esquecendo-se de que o Senhor estabeleceu, antes de qualquer trabalho, de qualquer curso que prepara o intelecto, de qualquer certame do saber, a ensinamento do Espíritas: amai-vos. Assim, meus filhos, se há alguma diferença entre este ambiente e os anteriores que visitamos, considerando o grau de conhecimento espiritual dos seus frequentadores, podemos dizer que, aqui, teremos menos condições de atuar porque, dotados de maiores bênçãos do entendimento, não acordaram para as próprias responsabilidades. A direção espiritual deste centro está empenhada em fazer amadurecer o senso moral e a responsabilidade individual perante os ensinamentos do Cristo e, enquanto os próprios interessados não se dispuserem a realizar a lição que lhes foi atribuída, não poderão esperar pelas dádivas que só estão disponíveis para os servos fiéis. Aqui estaremos para o amparo de emergência a duas irmãs que estão lutando contra enfermidades variadas e que, apesar disso, têm demonstrado superior empenho no domínio das inclinações inferiores, graças ao exercício das lições aqui escutadas e conhecidas através das inúmeras leituras a que têm tido acesso. São credoras da consideração espiritual porque têm mantido o pensamento limpo e não agasalham no sentimento qualquer tipo de nódoa mais grave, sabendo vencer as convocações do orgulho de liderança, da vaidade do intelecto, da importância do mando, do juízo negativo a respeito de seus irmãos de humanidade. Atendamos a ambas porque, quanto aos demais, estão bem amparados pela doutrina consoladora, pelas forças do bem que aqui estão amplamente orquestradas para os trabalhos superiores da esperança. Depois de terem realizado os procedimentos adequados sobre as duas irmãs que, ungidas pela fé e pela prática, se mantinham em preces fervorosas em um recanto do salão, Bezerra conduziu os dois amigos para fora da instituição para as despedidas. Se posso resumir nossas experiências, comparemos a ação divina à do médico devotado. Quando convocado a atuar nas distantes regiões desprovidas de recursos, promove todos os esforços e releva todas as limitações produzidas pela escassez de meios, pela carência de materiais e procura fazer o melhor para o maior número de pessoas, ainda que despreparadas para entenderem o que significam os cuidados da medicina. Quando convocado a agir entre aqueles que já se acham nas proximidades dos prontos socorros, dos centros de saúde, sabe que esses recursos facilitam o acesso dos próprios enfermos a certas práticas que os beneficiarão, independentemente do próprio médico, evitando que contraiam as enfermidades em virtude da falta de orientação. Assim, apesar de atender com todos os seus conhecimentos, sabe encaminhar para o posto de saúde aqueles que precisam mais de orientação do que de cirurgia. Agora, quando convocado a agir dentro do centro cirúrgico, não adotará as mesmas técnicas utilizadas para o atendimento indiscriminado aos que estavam nas regiões insalubres e carentes, ou aos que podem ter seus problemas resolvidos no atendimento preventivo. O doente do centro cirúrgico deverá estar preparado para a cirurgia, higienizado, banhado, vestido adequadamente, já submetido a todos os procedimentos prévios para que a intervenção seja bem-sucedida. Por esse motivo, cada enfermo deverá relacionar-se com as forças superiores do espírito, no padrão de suas possibilidades, abrindo-se ao máximo e não deixando de realizar a sua parte na obra do bem que o prepara para os benefícios a que se candidate. No entanto, mais se exigirá do enfermo do centro cirúrgico do que de qualquer outro. Não basta, pois, entrar nas igrejas. É preciso deixar que Jesus, efetivamente, entre nos templos internos para que o equilíbrio se manifeste em benefício do religioso de qualquer denominação. Para os religiosos de todos os tipos, ainda estão valendo as palavras do Divino Amigo, encontradas em Lucas, capítulo 13, v. 23 a 30. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita,
porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será, então, que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar no festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros e aqueles que são os primeiros, serão os últimos. Referindo-se, por fim, aos trabalhos junto das personagens que lhes ocupavam as preocupações imediatas, Bezerra arrematou. Continuem firmes na tarefa que lhes foi atribuída junto de Leonor e nossos outros irmãozinhos encarnados porquanto estamos ingressando na reta final de seus dramas pessoais, sem nos esquecermos de que, sobre todos nós, o planejamento superior nos guia os passos, ainda que, em um primeiro momento, não consigamos compreender os seus objetivos. Quando se fizer indispensável, chamem-me e estarei sempre disposto a atendê-los com minhas modestas forças, a benefício de nossos tutelados. Terminada a educativa excursão, regressaram todos aos seus núcleos de serviço, enriquecidos com a noção de que Deus jamais abandona as criaturas aflitas, não importando o rótulo religioso que apresentem, ainda que nem todos estejam dispostos a receber as bênçãos do Criador, nas forças revigorantes, nas disposições morais renovadas, na modificação de condutas, na abstenção de atitudes ou pensamentos, na transformação de si mesmos. Infelizmente, a maioria ainda tentavam apoio do reino de Deus para a conquista do reino dos homens. 30. O jogo mesquinho. Rodrigo, como afirmara o Dr. Bezerra, já se organizava para abordar Rosimeire. Com todas as informações sobre a sua vida pessoal recolhidas pelos seus investigadores eficientes, sua mente era estimulada pela antevisão dos lances da conquista, antevendo o sucesso final tão almejado. Com o início de seu projeto de aproximação, o homem viciado em vigilância de todos os tipos se aproximara ainda mais das entidades que o exploravam emocionalmente e que também vivenciavam a euforia juvenil daquele que já havia passado do tempo das ilusões da adolescência. Rodrigo se sentia regressar aos períodos juvenis, quando a perspectiva do amor correspondido, das primeiras carícias e da aventura ativavam emoções desconhecidas e exuberantes, agora revividas pelo projeto que arquitetava. Já detinha o endereço da moça, já sabia que ela havia sido uma jovem que se prostituíra na cidade grande, já tinha conhecimento do estado de saúde de sua mãe por conta das próprias palavras de Rosimeire. Tinha certeza de que a moça deveria temer que os parentes ou conhecidos soubessem das práticas escusas de seu passado. Da mesma forma, Rodrigo era detentor de imensos recursos que lhe garantiam uma sossegada vida familiar, também lhe propiciavam condição para sustentar prazeres com outras mulheres, sem que isso levantasse qualquer suspeita no meio dos mais íntimos. Diante desse quadro, passou a deslocar-se de sua cidade até a pequena comunidade não muito distante onde Rosimeire residia. Nessas idas, identificou a sua moradia e, mantendo-se incógnito, observava as atividades da modesta casinha, percebendo que, em determinada hora da manhã, a mãe saía de casa e a ela só regressava lá pelo meio da tarde. Durante esse tempo, Rosimeire permanecia na residência, só saindo para as pequenas tarefas diárias, como ir à padaria, ao supermercado, ou procurar o tão necessário trabalho remunerado. Dentro dessa rotina, Rodrigo organizou seu plano de ataque. Assim que a mãe de Rosimeire deixasse o lar, se apresentaria solicitando um entendimento. Não lhe seria difícil conseguir privacidade diante do isolamento do lugar e da solidão da casa. Assim, escolhendo o dia adequado,
esperou que Rosimeire estivesse sozinha e deu início ao seu plano. Desceu do carro e tocou a campainha. Surpresa com uma visita já pela manhã, Rosimeire ficou ainda mais perplexa quando constatou que ali estava seu antigo chefe. Para impressionar a moça, Rodrigo estava muito bem arrumado, sem luxo, mas com muito estilo e bom gosto, do tipo que atrairia qualquer mulher. Não sendo mais um menino, já que andava pela casa dos 40, Rodrigo mantinha-se em forma, e a sua estatura ajudava nas aventuras de Dom Juan que empreendia, costumeiramente infalíveis. "Bom dia, Rosimeire", falou ele, pretendendo ser simpático. "Seu Rodrigo. O senhor por aqui? O que aconteceu?" perguntou ela, desconfiada com aquela presença inusual. "Gostaria de conversar um pouco com você." Sentindo a presença firme e marcante dos espíritos amigos que a ajudavam, principalmente de Gabriela, a entidade protetora que retomará a tarefa de guardiã a partir do momento em que Rosimeire abdicou da vida leviana que havia escolhido, respondeu de forma direta: "Não posso recebê-lo aqui em casa porque estou sozinha e não seria adequada a sua presença sem que minha mãe estivesse conosco." Esse foi o primeiro obstáculo com o qual Rodrigo não contava. Experiente, porém, manejou o raciocínio rápido e disse, escondendo a contrariedade: "Claro, certamente. Afinal, o que as pessoas não irão dizer de uma jovem que, sozinha, recebe um homem dentro da própria casa, em plena luz do dia, não é mesmo? No entanto, preciso falar com você sobre a sua mãe e acho que não seria adequado tratarmos desse assunto aqui, desse jeito. Que tal se nos dirigirmos a alguma padaria ou restaurante e tomarmos um café enquanto conversamos? Mas sobre o que o senhor deseja falar?" "Ora, Rosimeire, eu fui muito injusto com você quando nos encontramos pela última vez e isso não me sai da cabeça. Além do mais, o delicado estado de saúde de sua mãe necessita de ação rápida. É sobre isso que gostaria de conversar." Pensando na genitora e em sua angústia interior, à espera do amparo financeiro de algum lado, Rosimeire ponderou que, realmente, Rodrigo poderia estar sendo a resposta às suas orações. Afinal, já o havia descartado, nada mais esperando de sua parte. Se ele se dera ao trabalho de encontrá-la tão longe do trabalho é porque, de alguma forma, aquele deveria ser um sinal favorável. "Bem", disse ela um pouco relutante, "se é por isso, espere um instante que vou me trocar e já venho. Estarei esperando aqui no carro." Rosimeire voltou para dentro de casa. Rodrigo foi para o veículo novinho que estava estacionado no outro lado da rua enquanto que Conceição, a vizinha bisbilhoteira, voltava para seu caderninho de anotações. Bem que eu imaginava que a virtuosa, por fim, ia assumir como a boa safada que sempre foi. E soube escolher muito bem, a bandidinha. Que belo mancebo está esperando por ela. Isso é hereditário mesmo. A mãe recebia o figurão em casa e a filha foi pelo mesmo caminho. Enquanto a velhota, agora, deu para trabalhar todos os dias, a filha voltou à profissão mais velha do mundo. Ao menos, tem bom gosto, sabendo escolher seus amantes. E por aí ia escrevendo Conceição, destilando a sua malícia em frases entrecortadas de comentários preconceituosos e indecentes. Não demorou muito e Rosimeire, melhor vestida, deixou a casinha e ingressou no veículo que a esperava. Rodrigo estava esfuziante e precisava se controlar para não estragar seu plano logo de cara. Isso porque, quando ficou sabendo que Rosimeire já havia sido prostituta de luxo, pôs-se a criar cenários e mais cenários, com as possibilidades de envolvimento físico que sua mente imaginativa lhe permitia. Conhecendo seu passado, supunha que, no fundo, Rosimeire continuava uma experiente mulher de programa, que continuava sendo igual. Em seus pensamentos, isso facilitaria o caminho para a intimidade, como era do seu desejo masculino e que as entidades levianas que o acompanhavam tanto desejavam também. Rosimeire, no entanto, se mantinha na defensiva, sem permitir qualquer demonstração de alegria ou de familiaridade com seu ex-patrão. "Bem, Rosimeire, eu não conheço nada por aqui.
O que você sugere? Há uma boa lanchonete no bairro vizinho, onde poderemos conversar com mais tranquilidade. Vá me indicando o caminho para que possamos chegar até lá. Não demorou para estacionarem diante de confortável estabelecimento que servia aos moradores com o fornecimento de pães e congêneres enquanto que, ao lado, mantinha área reservada para os que desejassem fazer as refeições ali mesmo. Sentaram-se e, depois de consultar o cardápio, Rodrigo pediu que lhes servissem o melhor e mais completo café que ofereciam. Desejava impressionar pela fartura. Bem, senhor Rodrigo, não temos a manhã toda, falou ela, secamente. Sim, Rosimeire, entendo sua pressa. No entanto, gostaria que soubesse que, antes de entrarmos no assunto de sua mãe, estou aqui para me desculpar formalmente pelo modo como a tratei naquele dia, lá na empresa. Infelizmente, a gente vai perdendo a sensibilidade depois que passa a enfrentar todo tipo de ameaça, de chantagem, de interesse escondido atrás das mais inocentes conversas ou pessoas. Compreendo, senhor Rodrigo. Quando nosso trabalho passa a depender da cooperação de outras pessoas mais influentes, entramos nessa roda viva de trocar favores, de oferecer benefícios para receber facilidades e tudo isso vai colocando a gente em situação de atenção, uma vez que há muitos interesses envolvidos. Por causa disso, vamos imaginando que todos os que vêm até nós desejam nos extorquir de alguma maneira, o que faz com que percamos a sensibilidade para as coisas importantes e verdadeiras. Apesar disso, minha conduta não tem justificativa. Só depois que você saiu, arrastando a sua dignidade ferida, é que me dei conta do quão indiferente e mesquinho havia sido. A conversa de Rodrigo era bastante convincente, e sua aparente sinceridade poderia comover. No entanto, ajudada pelas vibrações de Gabriela, o espírito amigo que se conectava aos seus pensamentos, Rosimeire não se sentia emocionada ou convencida. Pretendendo chegar ao centro da questão, afirmou, taxativa. Tudo bem, senhor Rodrigo, está desculpado pela grosseria. Agora, não deve ter sido somente por isso que o senhor conseguiu meu endereço e chegou até aqui, porque eu imagino que muitas pessoas devem ter sido feridas pela sua franqueza e estou segura de que, para a maioria delas, o senhor não se deu ao trabalho de sequer telefonar para desculpar-se. Eu não abro as portas dos cofres do governo para o repasse de verbas. Não sou secretária de nenhum importante funcionário estatal, não manipulo a agenda de ninguém que possa ajudá-lo na vitória em concorrências públicas. O senhor é uma pessoa importante, um homem de respeito e consideração no meio onde vive, alguém que detém um grande patrimônio e que, em nenhum momento, precisaria se importar com uma ex-auxiliar de escritório. Sentindo que Rosimeire não era uma pessoa fácil como as outras mulheres que estava acostumado a explorar sexualmente, Rodrigo se sentiu ainda mais estimulado a vencer tamanha barreira, como um desafio maior que se lhe apresentasse ao talento de conquistador, acostumado às pequenas batalhas junto a mocinhas disponíveis. Rosimeire era de outro material. Se não tivesse cautela, diplomacia e persistência poderia ser vencido por sua firmeza. Mobilizando sua estratégia mental, ajudado pelos espíritos maliciosos que o secretariavam, respondeu, pausadamente. Sabe, Rosimeire, nada é pior para alguém como eu do que não poder confiar em ninguém. Todas as pessoas me bajulam, me elogiam por terem interesses escusos, por desejarem algum favor de minha parte. Ninguém tem a coragem de me falar de forma direta, pois todos temem perder alguma coisa ou não conseguir de mim o que desejam. Vivo cercado por uma falsa atmosfera de cordialidade que, em realidade, é a expressão da falsidade humana a adornar aquele que é cobiçado pelos seus interesses não declarados. Inúmeras mulheres exuberantes criam situações para estarem na minha presença com a finalidade de me seduzirem com roupas inadequadas, o que me levou a adotar uma postura distante e rigorosa, mesmo com relação aos próprios funcionários. Tanto assim que, naquele dia, e eu não preciso esconder isso de você, não me recordava de onde a conhecia. Mantenho um isolamento em relação até aos meus próprios empregados,
para que não exista nenhum risco de invasão de meus negócios por meus adversários. Meus concorrentes estão sempre procurando plantar espiões dentro de meu escritório usando mulheres bonitas na condição de secretárias, de pessoas que venham a se envolver comigo ou, até mesmo, como simples copeiras que observem as rotinas internas do escritório, repassando tais informações aos que as manipulam à distância. Então, quando você se manteve altiva diante de minhas indiscrições, quando me colocou no devido lugar, sem medo de minha reação, quando não quis demonstrar, sequer, a condescendência natural que se oferece aos mais importantes ou poderosos, relevando suas impropriedades como coisa natural, pude observar a sua autenticidade. E isso faz falta no mundo em que vivo. Tudo o que Rodrigo estava dizendo correspondia à mais absoluta verdade. Ele tinha plena consciência do tipo de vida fútil e leviana que vivia. Sabia dos meandros do interesse, dos jogos emocionais a que estava sujeito, das artimanhas dos adversários que não cessavam os ataques, invejando-lhe a posição de realce. No entanto, este discurso não tinha outra motivação do que a de preparar terreno para o que esperava com amizade, possuir fisicamente a moça altiva, dobrando-lhe o caráter firme através da conquista amorosa. Rosimeira escutava, vacilando interiormente entre o desejo de acreditar nele e uma certa frieza que sentia brotar do íntimo de seu ser. Chegava mesmo a se questionar se não estava sendo muito dura com o homem que tinha à sua frente. No entanto, Gabriela seguia sua ação magnética, repelindo os dardos fluídicos inferiores que partiam de Rodrigo e se endereçavam à atmosfera vibratória da jovem. Isso porque o processo de sedução não envolvia apenas o jogo cênico de perfumes, roupas, lugares e palavras. Era uma estrutura complexa que exigia controle do pensamento, invasão vibratória, cerco magnético nas defesas morais da vítima, fixação de imagens em seu subconsciente, atuação nos centros da emoção com sobrecarga de ilusão, edificação de uma teia magnética que, ao se implantar sobre a vítima graças à sua concordância, facilitaria a manutenção do controle mental à distância. Esse processo era muito mais complexo do que o encarnado poderia imaginar e, usando como arma de ataque as palavras e as emoções fingidas de Rodrigo, muito experiente e astuto nesse ramo de sedução, era governado e dirigido pelas entidades invisíveis que o assessoravam, todas elas igualmente sequiosas da obtenção dos ganhos fluídicos que aufeririam com a sucção das forças de Rosimeira nos ápices do prazer ou fora deles. Gabriela, por sua vez, era a responsável por sustentar o escudo de energias positivas de Rosimeira e devidamente ativado de forma que a nuvem escura que se originava em Rodrigo e seus asseclas não lograva envolver a jovem. Por isso é que seus sentimentos mais secretos não se deixavam emocionar pelas descrições verbais feitas, até ali, pelo ex-patrão, ainda que seu cérebro compreendesse seus motivos e encontrasse neles lógica suficiente para desculpar-lhe as atitudes trisloucadas. O cérebro de Rosimeira compreendia os motivos de seu ex-patrão, mas sem entender bem o porquê, seu coração não era atingido por seu campo magnético, que resvalava no escudo vibratório da moça e voltava para o emissor, em ondas desagradáveis de insatisfação e inconformismo. Rodrigo optara pela estratégia de se fazer de indefeso, de coitado, de frágil, na ideia de que toda mulher segura de si, firme em suas convicções como Rosile parecia ser, não resistiria à figura da fragilidade masculina, essa fragilidade que parece surgir tímida e reveladora, debaixo de um caráter másculo e dominante como o dele. No jogo da sedução, ele sabia que com mulheres dominantes, em geral, a melhor ou única estratégia possível era a de se apresentar vulnerável, o que estimulava sua oponente a adotá-lo como menino fraco que precisava do colo de uma mulher mais forte. Algo semelhante ao predador se fazer vulnerável para se parecer com a presa, estimulando o golpe do oponente para, com isso, chegar aos seus objetivos. Era isso o que estava tentando fazer e era exatamente isso o que Gabriela estava ajudando Rosimeira a não aceitar. Então, Senhor Rodrigo, por falta de gente verdadeira ao seu lado,
O senhor se deu ao trabalho de vir até aqui? Rosemary, obviamente, não estava correspondendo ao seu teatro emocional, o que não impediu que o homem astuto continuasse. Por isso também, Rosemary, encontrar uma pessoa que não seja pau-mandado de meus adversários e que tenha demonstrado confiar em mim, apesar de não ter me tratado como um Deus vivo, é identificar um tesouro no cipoal dos interesses inferiores. Isso me animou a procurá-la, em primeiro lugar, para me penitenciar pela desconsideração indesculpável e, em seguida, para dizer-lhe do quanto tais valores são expressões da nobreza de seu caráter, atualmente tão pouco avaliados no mundo em que vivemos. E sendo isso tão raro no mundo que me cerca, não poderia deixar de reconhecer que se trata de algo que merece uma atenção diferente da que se dá a qualquer outro tipo de pessoa. Dessa forma, ponderei as dificuldades que você me revelou em relação à sua mãe, e me vi na obrigação de lhe oferecer minha ajuda. Afinal, tenho muita gente conhecida que poderá abrir as portas para atender sua mãezinha com muita competência. Rodrigo chegara, por fim, ao momento crucial de sua estratégia. Estava lançando a isca mais poderosa de seu plano. Desejava encantar a moça com o oferecimento daquilo que atenderia às suas necessidades, mas de outra forma, aprenderia em sua teia de interesses ocultos. Agindo de forma premeditada, seu intento era o de ajudar Rosemary naquilo que lhe fosse mais importante para conquistar sua gratidão e reafirmar-se como um homem de bem e não, apenas, como um homem de bens, como ela havia jogado em sua cara na conversa do escritório. Conseguindo demonstrar desprendimento e solidariedade, contava que isso abrisse caminhos para o relacionamento mais íntimo com a moça agradecida. Rosemary recebeu a preocupação de Rodrigo com íntima simpatia. Se até aquele momento ela se mantinha fria e de pé atrás, quando o assunto tocou a doença de sua mãe, vieram-lhe à mente todas as dificuldades vivenciadas até ali, a indiferença do irmão, a falta de recursos decorrentes do desemprego, as esperanças da genitora em realizar uma cirurgia que a poupasse da dor de uma morte lenta e dolorosa. Tudo isso passou, rápido, pela sua tela mental, fazendo-a pensar que Rodrigo, realmente, poderia ser a ajuda de que tanto necessitavam. Uma vez tocado o assunto central de suas preocupações e angústias, Rosemary se fez menos distante e respondeu: sabe, Senhor Rodrigo, tanto quanto o senhor enfrenta os desafios que acabou de relatar, nós, menos poderosos, menos ricos, menos influentes, também passamos pelos apuros que nos desafiam as fibras do caráter. Realmente, estamos vivendo um momento desses e que, apesar de doloroso, nos permitiu realizar uma coisa que nenhuma outra circunstância feliz nos facultou. Graças à doença de minha mãe, pude me acercar dela e receber-lhe os carinhos de filha, quando, outrora, ela sempre manifestara indisfarçável preferência pelo meu irmão. Agora somos mais amigas e, apesar de continuar muito ligada a Clodoaldo, meu irmão, dele está recebendo a indiferença, certamente nascida da distância e do tempo de afastamento pela frieza que a distância causa nos corações que não se encontram. Ele é o único membro de nossa família que poderia nos ajudar, mas dentro de seus compromissos e planos, não encontrou espaço para amparar a própria mãe. Assim, eu sou tudo o que ela tem e, apesar de não desejar que ela se afaste de meu irmão por saber o quanto ele é importante para seu afeto, me alegro ao senti-la mais próxima de mim, me pedindo ajuda ou opinião, importando-se comigo como nunca antes o fizera. Estamos lutando juntas para solucionar esses problemas e, se um dia, ousei ir procurar sua ajuda num momento de desespero, agora posso afirmar-lhe que já encontramos auxílio para sua dificuldade de saúde. Ela está tão bem, que arrumou um trabalho voluntário onde ocupa seu tempo e se sente feliz. Com relação ao atendimento cirúrgico, entretanto, esse ainda está pendendo de solução. Seu oferecimento nos é muito significativo, mas, por mim mesma, não posso responder nada sem antes consultar mamãe. De alguma sorte aliviado pela perspectiva, Rodrigo sorriu feliz e respondeu, desejando demonstrar compreensão. Certamente, Rosemary.
Sua mãe deve ser a primeira a ser ouvida em relação a tal oferta. No entanto, não deixe de lhe ponderar que não é sempre que Deus coloca em nosso caminho uma oportunidade como essa. Claro, Senhor Rodrigo, sabemos disso e estamos muito gratas pela sua gentileza, falou a moça, sentindo a ponta de irritação na frase proferida pelo ex-patrão, como uma espécie de auto-reconhecimento acerca da generosidade que estendia na direção dos pobres. Assim que tiver uma resposta, procurarei comunicá-la ao senhor. Isso, Rosimeire, você ainda tem o telefone da empresa, não? Sim, possuo. Mas eu vou lhe dar o meu cartão onde está o número de meu telefone celular, através do qual você me encontra onde eu estiver. Se não puder atender, deixe um recado que eu retornarei a ligação. Está bem, senhor Rodrigo, agradeço muito a sua atenção conosco. Ora, Rosimeire, é o mínimo que posso fazer para corrigir o equívoco grotesco que cometi a seu respeito. O senhor não me deve nada, já encerramos esse assunto. Você é muito generosa. Espero que sua mãe compreenda minhas intenções e aceite o tratamento. Rodrigo não sabia mais o que dizer, depois que a moça adiou a resposta à sua oferta estratégica. O café já tinha sido consumido e chegava a hora de regressar para casa. Rosimeire, apesar de menos fria, mantinha-se atenta, para não demonstrar qualquer atitude que viesse a ser interpretada como intimidade. Entraram no carro novamente e voltaram para casa. Ao chegarem, Rodrigo desejava aproveitar o ensejo para diminuir a distância entre eles. Assim, falou como quem brinca. Bem, Rosimeire, agora que podemos nos entender melhor, acho que podemos nos despedir sem que você precise me chamar novamente de Senhor Rodrigo, não? Com isso você me faz sentir mais velho do que sou, realmente. Sentindo que sua intenção era a de facilitar o acercamento, através da intuição segura de Gabriela, Rosimeire respondeu, para desconcerto do ex-patrão. Sabe o que é, senhor Rodrigo, eu aprendi com minha mãe a tratar dessa forma os homens mais velhos, sobretudo aqueles que já são casados e constituíram família. Não porque sejam idosos, mas porque merecem o respeito de chefes de família. É só por isso. Incomodado com a referência ao compromisso conjugal que ele insistia em desrespeitar reiteradamente, Rodrigo engoliu o gracejo e, estendendo a mão, retribuiu o cumprimento formal que Rosimeire lhe oferecia, respeitosamente, evitando com isso a troca dos tradicionais beijinhos, tão costumeiros e inocentes entre os amigos e os que se querem bem. Desceu do carro e entrou sem olhar para trás. E enquanto deixava o local, sem saber se deveria estar feliz ou contrariado, Rodrigo falava consigo mesmo. Pois esta prostitutinha está se fazendo de mais difícil do que muita mulher famosa que já se entregou, fácil, aos meus encantos. É mais astuta do que eu pensava, a safada. Isso só melhora a emoção. Ela ainda vai cair na minha rede. Ora, me lembrar da minha esposa. Que esperteza! Essa menina sabe fugir dos apertos. Por via das dúvidas, com mulher desse tipo devemos estar sempre precavidos. Vou providenciar o plano B. Já mandei averiguar quem é o dono da casa onde elas vivem. Por uma quantia pequena, acho que poderei comprá-la, mesmo que seja para colocar no nome de algum laranja. Assim, tanto fica mais fácil manipular essa vontade de ferro quanto aproveitar o prazer de dobrá-la, consumindo o seu corpo em noitadas de prazer. Eu terei o que outros homens já tiveram. Rosimeire. Custe o que custar, mocinha. Por fim, Oliveirinha me deixou alguma coisa de bom, sem me pedir nada em troca. Acelerou o carro, envolvido pelos sentimentos lascivos que compartilhava com as entidades inferiores que o acompanhavam. Iria tornar-se dono da casa, pretendendo ser dono da moça. Enquanto isso, no interior da modesta vivenda, Rosimeire se perdia nos sentimentos contraditórios de aceitar a oferta e de recusá-la, para não ficar na dependência de um homem tão perigoso como Rodrigo. Retomando a calma, longe da presença desagradável que a mantinha na defensiva, sem as pressões e ataques fluídicos que a presença do quarentão lhe propiciava,
Rosie retornou à atmosfera vibratória familiar, na qual as forças amigas abasteciam seus pensamentos, tutelando suas ideias e fortalecendo suas decisões. Gabriela, como já se disse, tinha a tarefa de proteger sua alma de tais ataques masculinos, sobretudo agora que retomava essa função depois de um bom tempo afastada de Rosemary. Esse afastamento foi decorrência das escolhas infelizes que a moça se permitira fazer, quando, apesar de todo o empenho de sua amiga e protetora, que buscava inspirá-la a não se prostituir, entregara-se a tais comportamentos no período de sua estadia na cidade distante. Tendo os seus conselhos insistentemente repudiados e desprezados, entregou às aventuras para que o seu amargor a educasse. Isso costuma acontecer sempre quando os chamados protetores não conseguem contar com a participação dos protegidos na sua própria defesa. Quando isso ocorre, os espíritos com tarefas de amparar os encarnados tendem a deixá-los entregues a si mesmos, a fim de que aprendam através das próprias quedas a retomar o caminho correto. Quando acordam e se dispõem a se retificar, seus amigos invisíveis assumem novamente a antiga tarefa de forma mais eficiente. No momento em que Rosemary optou por embrenhar-se no caminho fácil do acumular recursos por outros meios além do trabalho sério, o mundo espiritual amigo, representado por Gabriela, fez de tudo para demovê-la, através de conselhos, sonhos e inspirações, sem violentar-lhe a vontade. No entanto, nada afastou da jovem a ideia de ganhar facilmente o sustento, produzindo-se, assim, o distanciamento entre protetora e protegida. Agora que, ferida pelas experiências difíceis que encontrou no comércio do próprio corpo e pelo desemprego a que fora relegada, ao preferir regressar para casa em vez de continuar no mesmo rumo de desajustes desastrosos, demonstrou vontade firme em deixar os caminhos escolhidos. Com isso, Gabriela se aproximara gradualmente de sua jovem tutelada, afinizando-se novamente, para a continuidade dos projetos de evolução espiritual. Agora, sob a generosa influência da entidade amiga, Rosemary voltara à clareza de raciocínio, meditando com serenidade sobre aquele encontro e observando melhor tudo o que ali se passara. Tudo parecia muito estranho. Como Rodrigo a encontrara. Precisou realizar muitas diligências por quanto ela própria, tendo trabalhado na área administrativa, sabia que eles não possuíam o endereço de sua mãe nem poderiam supor que ela estaria morando em outra cidade, a não ser que fossem escavar informações a seu respeito. Necessitariam, dessa forma, investigar a antiga locadora, conseguir acesso ao cadastro de sua locação e, somente à força de algum tipo de corrupção, obter o seu paradeiro, já que havia deixado seu novo endereço somente nos documentos de rescisão do contrato locatício, para alguma emergência ou correspondência que precisasse ser-lhe encaminhada. Mas ninguém sabia que havia voltado para a antiga cidade, na companhia da mãe. Para descobrir todos esses detalhes, fizera-se necessário um procedimento de investigação, pensava ela consigo mesma. Mas o que desejava Rodrigo com tal empreendimento? Ela havia amadurecido muito graças às experiências dolorosas que a prostituição lhe propiciara. Não tinha mais a inocência dos antigos tempos. Havia adquirido a capacidade de ler nas entrelinhas, de ver o que estava por detrás das aparências. Isso a ajudou a não se encantar demasiadamente com as propostas de Rodrigo, sobretudo depois que, com mais tempo e cautela, passou a meditar sobre sua postura, seu terno bem talhado, seu perfume, suas palavras medidas para produzirem nela a compaixão. Todos eram indícios que se somavam para produzir o quadro que ela conhecia muito bem, o do lobo vestindo pele de cordeiro. Recordava-se das atitudes do ex-chefe na empresa, de seus ataques de nervos, do teatro que realizava quando das reuniões com pessoas importantes, e das pilhérias que fazia, mais tarde, com as gozações e ironias que lançava pelas costas daqueles que, minutos antes, elogiara e enaltecera perante todos os presentes. Rodrigo era um artista de primeira, cujo talento havia se desenvolvido nesse meio onde a dissimulação era e é uma forma de viver,
onde as aparências contam muitos pontos e onde os mais inocentes e cândidos são capazes de vender a própria mãe a prestações. Agora lhe parecia muito estranho que se apresentasse daquela forma, a não ser que tivesse outros interesses. Quando Rosemary chegou a esta altura do raciocínio, sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Será que ele sabe do que eu já fiz no passado? Será que sua investigação a meu respeito lhe revelou minha vida escusa e, agora, estimulado por isso, vem até mim para sondar a disposição em ceder ao seu assédio? Tudo é muito lógico se olhado por esse prisma. É mais típico do homem corrupto e devasso acercar-se para se aproveitar de minhas debilidades descobertas do que, certamente, para ajudar uma mulher doente que ele nunca viu na vida. Bem que esse papinho de solidão num mundo de interesseiros estava me parecendo estranho. É mais lógico que ele esteja querendo me usar, valendo-se de minha gratidão pela ajuda que oferece à mamãe do que, realmente, por pretender fazer-lhe o bem desinteressadamente. Mas, por outro lado, será que não serei eu que estou pré-julgando suas boas intenções? Será que não estarei pensando mal em prejuízo de minha mãe, privando-a de alguma coisa boa que Rodrigo pudesse lhe proporcionar? E novamente a compaixão pela dor da genitora se interpunha entre sua decisão negativa à oferta do ex-chefe e seus anseios de filha preocupada com os sofrimentos da mãezinha. O esforço do mundo espiritual, no entanto, era o de ajudá-la a não regressar à prostituição motivada pela falta de recursos ou do necessário para superarem a tão cruel prova material. Esse era o momento de teste para o qual Rosemary deveria estar pronta para escolher por sua própria conta, com liberdade para agir, sem interferências constrangedoras. Assim, entendendo o dilema de seu sentimento confundido pelas forças contraditórias que estavam em jogo, Gabriela procurou ajudar a moça, intuindo-a para que buscasse uma opinião externa, junto a uma pessoa confiável, sugerindo-lhe que consultasse a enfermeira Cláudia que, certamente, a orientaria na solução de tão intrincada questão. Com isso, poderia ter uma outra opinião que a ajudaria na escolha do caminho, sem ser algo que a obrigasse a agir, comprometendo sua liberdade de decisão. A sugestão da ideia caiu em sua mente como algo que aliviasse suas tensões imediatas. Boa ideia, Rosemary, falou ela consigo mesma. Vamos conversar com Cláudia. Ela sempre tem um bom conselho e saberá entender meu sofrimento íntimo. Ainda que eu precise lhe contar um pouco sobre meu passado, estou certa de que ela saberá me escutar com respeito e procurará me ajudar da melhor forma. Afinal, foi ela quem nos acolheu na hora mais difícil de nossas vidas. Isso mesmo. Vou ligar para ela agora. Buscou o telefone e, depois de algum tempo, já tinha conseguido marcar um horário no dia seguinte para conversarem, sem que Leonor o suspeitasse. Aproveitaria e acompanharia a mãe até o ambulatório onde trabalhava como voluntária e se encontraria com Cláudia lá, quando conversariam em alguma salinha isolada, enquanto a mãe cumpria suas tarefas com o devotamento que estava marcando sua ação junto aos outros doentes. Assim, tudo ficou acertado para a próxima manhã. Na casa ao lado, no entanto, Conceição continuava destilando seu veneno, agora marcando o horário da chegada da moça. 2 horas de farra, ei, Rosemary. Quanta coisa dá para fazer em 2 horas, não é? Ainda mais com um bonitão daqueles. Deve ter sido uma jornada e tanto. Como eu gostaria de ser uma mosquinha para estar lá e ver tudo, escrevia, excitada pelas ideias maliciosas, sem se dar conta de que o câncer físico começava a manifestar-se através de sinais dolorosos no ventre e uma secreção diferente, a indicar a existência de algum problema. No entanto, Conceição estava muito preocupada com a vida dos outros para, realmente, observar o que estava acontecendo no próprio cosmo orgânico. As células desajustadas pelo campo inferior produzido pelos pensamentos degenerados e pelos baixos sentimentos da mulher eram alimentadas e se multiplicavam desordenadamente, lançando raízes na direção dos órgãos circundantes, que não tinham forças suficientes para repeli-las,
já que a desarmonização de Conceição obliterava a defesa natural do corpo contra a ação invasiva da doença. Conceição estava se matando a si própria, enquanto se ocupava da vida alheia. Em breve iria descobrir isso. 31. Coragem e decisão, doença e descoberta. No dia seguinte, como haviam combinado, mãe e filha se dirigiram ao ambulatório localizado na casa espírita, onde Rosimeire se entrevistaria com a enfermeira Cláudia, naquela manhã trabalhando como voluntária no atendimento dos que procuravam o local. Assim que se apresentou o momento adequado, recolheram-se a um ambiente isolado e, então, Rosimeire relatou-lhe todas as suas angústias, falando da oferta recebida por parte de Rodrigo e de seus temores. Não desejava ficar a dever favor a uma pessoa que a havia tratado daquela maneira, quando visitara na sede da empresa. Ao mesmo tempo, não gostaria de privar a mãezinha da oportunidade que poderia estar em suas mãos, ajudando-a através do oferecimento daquele senhor. Cláudia a escutou com paciência e atenção, em busca do melhor modo de conciliar as coisas. Assim, a princípio, sem conhecer os detalhes da prostituição de Rosimeire, julgou que, talvez, as atitudes do ex-patrão pudessem ser decorrência de sua boa vontade, realmente arrependido pelos maus modos com que a brindou na mencionada entrevista. Vendo que a boa amiga não conhecia todos os ângulos da história, Rosimeire se encheu de coragem e acrescentou: "Sabe, Cláudia, você tem se mostrado tão fraterna conosco, que não poderia deixar de me abrir totalmente, por confiar em sua discrição. Ora, Rosi, estamos sob a fiscalização divina, que é a soberana testemunha de nossas intenções. Assim, o que conversarmos aqui pertence apenas a Deus. É por isso que preciso lhe dizer quais são os mais profundos temores que carrego. Quando deixei minha casa, motivada por vários fatores, entre os quais a passagem dos anos e a necessidade de encontrar trabalho, dirigi-me à cidade grande com a oferta de um emprego no qual ganharia dinheiro para sobreviver. No entanto, o trabalho não fora, assim, tão promissor, e os recursos não me alcançavam para garantir nem meus gastos pessoais, menos ainda para ajudar minha mãe. Então, orientada por uma pessoa que se dizia minha amiga, aceitei submeter-me a alguns encontros clandestinos, trabalhando como moça de... Entendo, Rosimeire, disse Cláudia, procurando evitar que a amiga sofresse mais com a revelação. Então, Cláudia, durante alguns meses tive que, quer dizer, procurei esse caminho para conseguir a manutenção pessoal. Sei que não deveria ter feito isso, agora que compreendo os desafios que nos chegam, graças à leitura dos livros que você nos tem emprestado. Depois que consegui o trabalho na empresa de propaganda, deixei essa vida de sofrimentos e rasguei todos os telefones e endereços, proibindo o porteiro de meu prédio de informar a quem quer que fosse que eu me encontrava morando ali. Mas o erro já estava feito e não tinha, como não tenho agora, condições para modificar o passado. No entanto, pela maneira de como Rodrigo me encontrou, algo me diz que ele obteve as informações sobre meu paradeiro, ao mesmo tempo em que pôde, também, ao buscar tais referências, ter descoberto minha vida escusa. Com isso, tenho medo de que seu interesse em ajudar mamãe esteja, na verdade, vinculado ao desejo de envolver-me através da gratidão por seu amparo e que venha a me custar uma atitude mais dura em relação aos seus interesses, uma vez que não tenho a menor intenção de usar meu corpo para conseguir qualquer favor da vida ou das pessoas. Aquela moça leviana não existe mais dentro de mim, pelo menos é o meu desejo de que não esteja mais lá. No entanto, na cabeça dos homens acostumados com as aventuras sexuais, jamais lhes ocorre a possibilidade de alguma mulher se regenerar. Sempre seremos moças fáceis à espera de suas carteiras recheadas. Então, Cláudia, receio que qualquer aceitação de minha parte corresponda a esse sinal de condescendência, autorizando-lhe supor que, como credor de nossa gratidão, possa pleitear ou esperar de mim as coisas que a cobiça masculina costuma ansiar de uma mulher. Estamos sem recursos porque o que nos restou, depois de pagos os exames particulares, está se esgotando rapidamente. Preciso arrumar um trabalho, urgentemente,
sobretudo agora que mamãe está sendo útil aqui, no ambulatório. No entanto, não tenho qualificação profissional que me garanta bom rendimento. Só tenho a experiência de auxiliar de escritório e algum conhecimento de inglês, mas, mesmo assim, muito básico. Nesse dilema é que a procuro, uma vez que isso está ligado aos problemas de minha mãe. Devo correr o risco e aceitar o tratamento por ele oferecido para favorecer a quem amo ou devo recusá-lo com base em um temor pessoal que carrego? Não preciso dizer que minha mãe desconhece estes detalhes de minha vida. Então, como ela não sabe de nada até aqui, nem da oferta de Rodrigo, estou dividindo com você a minha angústia em busca de uma melhor decisão. Compreendendo a dor íntima de Rosemary que, a esta altura, já não continha mais as lágrimas duramente represadas durante todo o relato, Cláudia segurou suas mãos como forma de solidarizar-se neste momento de decisão difícil e, num relance, imaginou como deveria sofrer o coração daquela filha devotada que, diante das próprias fraquezas, lutava para não voltar a errar nem se expor à tentação. No entanto, tinha que decidir sobre coisas sérias e, no centro de tais escolhas, estava o quadro de saúde de sua mãe. Vendo que Rosemary esperava muito uma palavra de conforto e de esclarecimento sobre esse dilema, Cláudia respondeu, tomando o Evangelho segundo o Espiritismo que se encontrava à mesa do pequeno consultório que usavam como confessionário. Sabe, Rosi, sempre que estou em dificuldades como a sua, oro a Deus e peço que me inspire na abertura do Evangelho para que, através do esclarecimento superior, eu mesma me posicione. Sim, você já nos ensinou a fazer isso. Mas tão forte foi a minha angústia, que preferi procurá-la, esquecendo-me de recorrer ao Evangelho. Vamos fazer isso agora, então, minha irmã. Faremos uma oração sincera e pediremos a Deus que nos ajude através da mão luminosa de Jesus, orientando-nos o pensamento. Isso, vamos fazer juntas. Eu acredito muito em seus méritos, Cláudia, porque, de mim mesma, assumo que sou uma pecadora. Não diga isso, Rosemary. Jesus sempre esteve muito próximo de todos nós, os pecadores do mundo em todas as áreas da vida. É para nós que ele fala. Tomando o Evangelho, colocou-o nas mãos da moça que, de olhos fechados, repetia as palavras de Cláudia, pausadamente. Jesus querido, começou a orar, a enfermeira. Jesus querido, repetiu a jovem. Você sabe de nossas angústias e conhece nossos desafios. Você sabe de nossas angústias e conhece nossos desafios. Por isso, nós que somos tão ignorantes e imaturos, recorremos à sua sabedoria e compaixão para que uma luz nos chegue à consciência. Já erramos muito, querido amigo. Não queremos voltar ao amargor do equívoco de onde recolhemos os detritos de nossos erros para transformá-los em adubo para nossas raízes. Ajude-nos para que encontremos o caminho adequado, estendendo nossas rogativas para Leonor, enferma da carne que se recupera trabalhando em favor dos outros aflitos, e de Rodrigo, enfermo moral que está perdido no cipoal dos sentimentos contraditórios. Ilumine Rosemary para que seus olhos possam ler a resposta que nos envia, através de algum amigo espiritual que nos escute. Que assim seja. Terminada a rápida oração, sincera e pura, Rosemary tangeu as páginas do livro, acariciando o volume entre as duas mãos e, em súplica profunda, abriu ao acaso, deixando que Cláudia se incumbisse da leitura. Lá estava a resposta imediata do plano espiritual, dirigida pelas mãos amigas de Gabriela e Jerônimo que, com Adelino e Cristiano, também tinham acompanhado mãe e filha até aquele local de caridade espontânea. O texto era curto, mas não dava margem à dupla interpretação. Capítulo XVI. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque, ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir, ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo XVI, v. 13. A revelação contida nestas três linhas,
em consonância com a motivação principal da conversa, fez os olhos de Rosemary se abrirem de espanto. Nossa, Cláudia, não sabia que as coisas aconteciam tão rapidamente desse jeito. Sim, Rosie, nunca esperamos que Jesus esteja tão perto de nós nos escutando e nos orientando, não é? Mas estamos cercados de amigos por todos os lados, basta que nos conectemos aos seus pensamentos e intuições. Não se pode servir a dois senhores. Cláudia. Sim. O que você acha da orientação? Bem. Se eu tinha algum receio, agora já não tenho mais nenhum. Se deixei o caminho do mundo para trás, não devo temer as coisas que tiver de enfrentar pela frente. Não devo misturar minhas necessidades com a permissividade do mundo. Não posso ser cristã durante o dia e prostituta novamente, durante a noite, ainda que o faça por gratidão a qualquer um que nos ajude. Escutando a lúcida interpretação de Rosemary, agora com a voz firme de quem havia conseguido compreender o caminho, Cláudia respondeu. Também eu entendo esta mensagem dessa mesma forma que você me explica. Se estamos conseguindo o tratamento espiritual, se nossos esforços no bem correspondem aos ensinamentos que Jesus nos solicitou um dia, precisamos ter coragem para abdicar das coisas que o mundo oferece, porquanto se as coisas de Deus são sempre gratuitas, as coisas dos homens sempre têm um preço. Não importa que não seja o da oferta do corpo. Pode ser a gratidão, a dependência moral, a dívida pendente, a admiração esperada, tudo isso corresponde a um tipo de pagamento que o mundo, através das pessoas que se atrelam aos bens da matéria, sempre cobra dos que se beneficiam dessas concessões. Raros são aqueles que, vivendo na terra, conseguem fazer as coisas sem nada esperar dos beneficiados. Por isso, Rosie, sua maneira de entender a mensagem do Evangelho é coincidente com a minha. É preciso romper todas as amarras se quisermos vencer o passado. Sentindo-se reforçada em suas convicções, Rosemary perguntou. Mas você acha que, com essa recusa, minha mãe vai encontrar ajuda em outra parte? É isso o que tenho tentado conseguir para ela. Quando nós decidimos alguma coisa, Rosie, precisamos estar confiantes no que escolhemos e nos entregarmos ao caminho eleito, não olhando mais para trás. Muitas pessoas sofrem constantemente porque não têm coragem para escolher com profundidade ou maturidade e, assim, jamais são livres para seguir a rota que definiram como a melhor. Sobre isso, Jesus já dizia, todo aquele que, colocando a mão na charrua, uma espécie de arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Se vamos escolher o caminho, sigamos adiante e abdiquemos de tudo quanto ficou na estrada que deixamos. Não nos lastimemos por ter escolhido e aprendamos, Rosie, que todas as escolhas envolvem perdas e ganhos. Quando escolhemos Jesus e sua estrada, estamos mais perto dos ganhos espirituais, ainda que isso acarrete alguma perda material. Se sua mãezinha não puder contar com a ajuda dos homens, deveremos buscar tudo fazer para nos abrigarmos à sombra da bondade divina. Deus faz chover sobre todos os telhados e fornece água abundante em toda a natureza, sem exigir nenhum pagamento. O homem explora o rio, coloca um cano, transporta água para as casas, coloca um medidor de consumo e cobra dinheiro pelo fornecimento. Se o homem é capaz de cortar a água de quem não pode pagar, sem qualquer piedade por sua desdita, Deus jamais vai deixar de enviar a chuva que mantém cheios os rios, ainda que nós não observemos seus ensinamentos de bondade para com os próprios semelhantes. Esta é a grande diferença entre os dois caminhos. Se Dona Leonor tiver de desencarnar desse mal, com cirurgia ou sem cirurgia física, isso irá ocorrer, mais cedo ou mais tarde. Agora, Rosie, se lhe for concedida uma moratória ou se ela não precisar desencarnar do câncer, esteja certa de que Deus não deixará de enviar-lhe a chuva de suas bênçãos, ainda que os homens continuem a cortar a água, a fechar os centros cirúrgicos aos que não pagam pelos honorários médicos e hospitalares. Diante das palavras de consolo que Cláudia, repetindo as intuições de Jerônimo, lhe infundia na acústica da mente, Rosemary voltou a chorar em silêncio,
Desta vez um pranto de emoção e de força, de otimismo e de coragem, sentindo-se livre das mazelas do passado e não mais disponível para que os mesmos erros emaranhassem na vasta rede de arrependimento posterior. Você foi o bálsamo de que eu tanto precisava, Cláudia. Obrigada. Jesus foi esse bálsamo, minha irmã.